Olá, meus amigos, bom dia, turma do CDA. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura aqui no canal. Bora começar então? E hoje eu quero começar trazendo uma reflexão para vocês. Não demora mais do que um minuto, se chegar a isso tudo. É uma frase e eu gostaria muito que vocês pensassem nela. Aliás, eu acho que talvez ela vá dar o norte da nossa leitura hoje. Na maioria das vezes, a gente quer as coisas para ontem, né? Eu e cada um de vocês. Por quê? Porque quando é uma coisa que a gente deseja muito, bate uma ansiedade, bate uma expectativa. Mas por que que isso não acontece? Ou por outra, já fiz a minha parte, tô fazendo há um tempão, por que que isso não chega na minha vida? Às vezes nem é para chegar naquele formato, como a gente já falou, é para vir em outro. Então guarde uma coisa na sua cabeça. Nem tudo que atrasa para chegar na sua vida é perda. Às vezes é proteção. Então aguarde, deixe que o universo traga as coisas no tempo certo, porque ele sabe o que é melhor pra gente. Quando a gente pensa em universo, a gente pensa em Deus, no ritmo do destino, na força que os anjos estão fazendo, na sincronia que existe, naquelas coisas para chegarem até nós. Então lembra disso. Toda vez que você estiver aí ansiosa, ansioso, para que alguma coisa venha para suas mãos, e aí, seja lá o que for, é um dinheiro que está parado na justiça e que não resolve, ou é um dinheiro que nem vem pela justiça, você sabe que às vezes é uma aplicação que você fez, ou você sabe que ele vem de algum lugar porque já foi mostrado a você em cartas, mas por algum motivo ainda não chegou, tá atrasado. Aquele amor que você sonha diariamente com ele, que já foi te dito também por outras videntes, entendeu? Por outros caminhos aí que você já teve certeza, confirmações até em sonhos de que esse amor viria para o seu caminho. A casa que você está esperando comprar há tanto tempo, uma proposta de trabalho, seja o que for. Nem tudo que atrasa é perda. Lembra disso, tá? Na verdade, na maioria das vezes é proteção mesmo. A gente está sendo protegido, está tendo algum livramento, porque tem coisas que, Renata, mas que mal que podia fazer? Depende. Se uma pessoa que você espera há muito tempo vem para o seu caminho, sem que você esteja pronta para aquilo, ou que aquela pessoa esteja pronta para viver aquilo com você, pode ser que não dure nada. Pode ser que até vocês cheguem a ficar juntos e aquilo depois se afaste, porque às vezes um dos dois não tinha maturidade suficiente para entender o processo que o outro estava passando, ou porque estava determinado já que você tinha que viver outras coisas com outra pessoa primeiro e ele também. Quantos casais eu já não atendi aqui que hoje estão juntos, são pessoas que vieram do passado, né? Ou seja, gente que você já conheceu lá atrás. Naquela altura da vida, o criaturo acabou se envolvendo com outra, aí acabou casando porque a mulher apareceu grávida, ou a sua família não deixou que você ficasse com ele ou com ela. Se você já viveu alguma coisa parecida com isso, deixa nos comentários pra gente saber. Mas o fato é, se vocês tivessem ficado juntos naquele momento, não teria dado certo. E agora, com a maturidade, com as vivências de cada um, vocês vão se reencontrar, ou alguns aí já até se reencontraram, porque já me deram feedback. E aí fala, Renata, não dava pra ter sido naquela época mesmo não. Nem que eu não ia aturar tudo que ele fez, a pessoa precisou mesmo amadurecer, passar por um monte de perrengue, às vezes já passou por 2 casamentos para agora tá na minha mão. Entende? Então é isso, tá? Lembra dessa frase ao longo da leitura que, pelo jeito, a gente talvez vá falar sobre isso mais vezes aqui. Bora começar então a nossa leitura. Vamos pedir luz aqui para eles. Eu vou pedir a Arcanjo Miguel e toda a egrégora dele que esteja conosco nesse momento, espíritos de luz que quiserem participar da nossa leitura. Vamos abrir os nossos caminhos aqui.
Prontos daí? Que eu já tô daqui. E deixa eu ver por qual baralho a espiritualidade vai falar. Vamos começar por um tarô. Ok, vamos começar por um tarô então. Os duendes. Não, nós vamos nesse aqui hoje, ó. Nós vamos com esse tarô, tá bom? O que é que os arcanos maiores podem trazer pra gente no dia de hoje? Qual é a energia que vocês estão vibrando no dia de hoje? Qual é a primeira orientação que a gente precisa trazer aqui? O que o meu público precisa ver no dia de hoje? Baralho, por favor. Traga pra eles. Duas cartas. Carta do Mago, arcano de número 1. Carta do Hierofante, ou a carta do Papa, arcano de número 5. Bom, quando a gente fala, né, deixa que o universo sabe o que faz, mesmo quando você não entende, deixa que o universo prepare as coisas aí. O Hierofante fala muito de um aprendizado. O Papa é um professor ali. Então tem talvez alguma lição, né? Nessa história que você está vivendo, em cima dessa questão que você trouxe à mesa aí. E ela não está totalmente aprendida ainda, mas ela já está bem adiantada. Muita coisa você já percebe hoje, que quando é falado com você, você até entende e fala, eu acho que talvez o caminho tenha sido ou ainda está sendo por aí, Renata, né? Aprendizados de relacionamentos, aprendizado sobre confiar demais nas pessoas, sobre abrir demais a sua vida e falar dos seus projetos, sobre ansiedade, sobre expectativa, sobre perdão. Tem muito aprendizado que a gente faz diariamente aí, né? Então o Papa fala sobre isso e traz que isso está sendo preparado, isso está sendo feito e que muito em breve você já vai realizar aquilo que você quer, porque a carta do Mago mostra, inclusive, todas as ferramentas em cima da mesa. Renato, o que você quer dizer quando você fala você já tem todos os recursos na mão para realizar isso? Quando a gente fala que às vezes não existe atraso nenhum, né? Às vezes é proteção, é isso. Se determinadas coisas, como a gente acabou de falar, viessem para suas mãos um pouco antes, talvez você não soubesse nem como lidar com aquilo e aquilo ia escapar por entre os seus dedos. Hoje você tem as ferramentas, hoje você tem bagagem, você tem experiência já adquirida até pelas questões do Papa ali, né, dos aprendizados. Hoje você não age tanto pelo impulso, você sabe fazer melhor as suas escolhas. Hoje talvez você já tenha, se você antes estava vivendo um problema de saúde, ou você, ou tinha alguém na sua casa que precisava dos seus cuidados, talvez essa pessoa hoje já não precise mais, né? Ou porque já até se curou, ou porque já até partiu. Hoje talvez você já tenha uma condição financeira ou um tempo maior para usufruir disso que vai chegar na sua vida. Então entenda aí da maneira que for, mas hoje você já tem as ferramentas na mão que estão representadas aqui então pelos 4 naipes, né? Naipe de copas, ou seja, você já tem a parte afetiva mais definida. E se não tiver, talvez ainda esteja na hora que o Papa esteja trazendo, olha, é por isso que isso ainda está atrasando para chegar na sua vida. Precisa acabar de fazer isso, esse aprendizado e soltar mágoas, soltar crenças, soltar medos, inseguranças, energia de não merecimento, né? Então é isso. Mas você já tem, o fato é esse, o Mago fala que você tem os recursos na mão e que você vai conseguir sim manifestar e materializar aquilo que você quer, tá? O Papa, só para dar um adendo aqui, o Papa é uma carta que fala também de relacionamentos sólidos, de uma relação que pode evoluir para um casamento. Se isso encaixar em alguns de vocês aí que vieram buscar às vezes uma confirmação de será que nessa vida eu ainda caso, né? Eu acho interessante muitas vezes quando as pessoas vêm com essa pergunta, porque é como se fosse assim, tivesse um prazo determinado. Não, né? A sociedade é que impõe que normalmente as mulheres se casam em algumas culturas casam até por volta de 12 anos, 15 anos, que a gente sabe, casamentos, né, os ciganos casam muito cedo.
Se você é descendente de ciganos aí, né, neta de ciganos, você vai me dizer isso. Com certeza sua avó já te contou esse caso. Mas a gente sabe que existem muitas, não vou dizer tribos, né, mas muitos clãs de ciganos ainda hoje em dia que se casam muito cedo. Você pode abrir o TikTok aí que você vai ver casamentos ciganos de meninas com 14 anos e que ficam loucas para casar, não é nem que só o pai impõe, não, elas querem, porque isso é delas, elas querem casar cedo, elas querem formar a família delas cedo, né? Isso para elas é um presente, e aí elas ganham um dote, enfim. Mas independente disso, também existem outras culturas aí pelo mundo onde as mulheres casam cedo. Na nossa cultura, e eu tô falando aqui do Brasil, né? Se você tá me ouvindo de outros países, você pode deixar seu depoimento aí também. Estados Unidos, eu sei que os meninos saem de casa muito jovens, né? Assim que vão para fazer faculdade, vazou, cada um, os pais já falam mesmo, vai viver a sua vida. E eles vão morar sozinhos, vão dividir casa com amigos, mas muitos deles com namoradas, né? Então vão morar juntos para depois logo casar. A nossa cultura aqui, a nossa realidade no Brasil, as mulheres se casam por volta de 25, porque esperam formar, e vão até por volta de 30, algumas delas começam a casar por volta dessa hora, mas passou disso aí, infelizmente existe uma cobrança muito grande, né? Pai, fulana, né? Ninguém fala mais a expressão ficou pra tia, que aliás é uma expressão bem antiga, mas assim, as próprias mulheres já se sentem meio deixadas de lado, sabe? Como se, bom, meu reloginho biológico bateu por volta de 30, eu tenho que ser mãe, ou eu tenho que casar, né? E aí isso acaba depois dificultando, não pra mulher, né? Existem homens e vão existir homens o resto da vida. Você pode casar pela segunda vez ou pela primeira vez aos 40, aos 50, aos 60, né? Só que existe essa cobrança. Então aqui tá dizendo, olha, você pode manifestar aquilo que você quiser. Então não pensa assim, tá tarde demais, né, para eu casar, para eu formar uma família. Absolutamente, né? De repente você pode não gerar filhos, caso você já tenha passado dessa fase e não tenha congelado seus óvulos, mas você pode casar-se com um homem que já tenha formado uma família no primeiro momento e você vai incorporar esses filhos à sua vida. Ou você já teve um casamento e tem filhos também. Eu atendo demais mulheres aqui que estão no segundo casamento e que aí são os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos. E aí formam uma família muito grande. Então, muito bacana. Então, tem casamento sim, tem realização de bastante sonhos aqui, não só ligados à parte afetiva, é o que eu vejo. E tem algum aprendizado acabando de ser feito aí, tá? Desculpa, porque ficou longo aqui essa introdução, mas tinha muita coisa para falar. Vamos lá? Deixa eu pegar... Hoje tem um baralhinho de Oxum aqui, que eu vou precisar tirar, acho que são 3 cartas, vamos ver. Quando tem que vir, vem. Tanto a mensagem quanto aquilo que você espera chegar. O que eu falei? Que talvez a frase que eu estava falando lá no início fosse ditar a tônica dessa leitura, fosse dar um rumo para essa leitura. A primeira carta que pulou é a carta da proteção, tá? Quando eu disse a vocês que nem tudo que atrasa é perda, é proteção, é justamente por isso. Imagina se alguém fosse lá, que é uma galinha, tá os filhotinhos dela aqui, os pintinhos logo abaixo. Eu já falei com vocês, se você for lá e forçar o casulo de uma borboleta e rasgar ele para ela sair mais rapidinha, ela tá agoniada, deixa eu ajudar, ela vai morrer. Se você quebrar antes da hora os ovos lá, né, e pro pintinho sair, ele vai morrer. Assim como um bebê também, se ele sair muito antes da hora sem estar formado, o risco dele não resistir ou ficar com deformações também é muito grande. Então, vamos lá. Aqui veio simplesmente confirmar o que eu falei. Esses atrasos da sua vida, na verdade, são proteção. Então, deixa. O universo sabe o que faz e sabe trazer aquilo que você quer, principalmente quando você não entende por que aquilo está acontecendo. Aqui veio também a carta dos grãos. Se você imaginar que se você colocar um feijão, aqui é um feijãozinho branco, né? Se
Se você colocar um feijão branco desse, ou qualquer outro feijão, qualquer outro grão, duro na boca, se você mastigar, você vai quebrar um dente. Se você engolir, você pode ter uma intoxicação, ou, né, passar mal, qualquer coisa assim. Então as coisas têm um tempo. Esse grão, você vai ter que botar ele para cozinhar na água, para ele amolecer e daí soltar essa casca, depois temperar. Então tudo aqui está caminhando para essa questão de um tempo. Ó, as maritacas estão logo cedo, hein? Então essa questão dos grãos é isso. Ela meio que confirma a energia da carta da proteção, que se for para chegar antes da hora não vai dar bom para você. E aí, que mais? Vieram também as cartas, né? Da fé e das joias. As joias trazem para mim aqui que você vai receber aquilo que você quer, você vai alcançar isso que você quer, que pode ser através da carta da manifestação, né? Do mago ali. Mas acima de tudo, você precisa ter fé, acreditar que isso vai acontecer. E olha que interessante, nessa representação dessa carta, porque cada autor é livre para representar aí as cartas, né, da maneira como ele canaliza, que ele sente, que ele sonha, que ele intui. E aqui a carta da fé tá assim, ó, uma mão aberta. Será que isso também não quer dizer para você solta? Porque quando a gente tá demais assim, ó, às vezes a coisa até escapole por entre os dedos, né? Talvez você esteja tentando travar alguma situação ou você resolver sozinha essa situação e a tiragem já fala, mesmo quando você não entende, o universo sabe o que faz. Então solta, deixa a espiritualidade agir, deixa a sua vida seguir o rumo que ela tem que seguir, que é aquele rumo que está determinado. Não que você vai ficar parado, esperando, sentado. Não. Você também vai fazer os seus processos de agir aí, de resolver as suas coisas, né? Se você sabe que você agiu sempre desse formato aqui e não funcionou, talvez seja a hora de mudar um pouquinho de lado. Mas aqui fala claramente, tenha fé, existe uma proteção divina, né? E aquilo que está atrasando para chegar na sua vida não é maldade, não é punição, talvez não seja nem nada que você está fazendo de errado, é apenas e tão somente porque não chegou a hora certa para aquilo acontecer. Mas as joias virão, a recompensa virá, você vai manifestar aquilo que você quer. Mas talvez tenha algum aprendizado aí, que é o que a carta do Papa fala. Talvez ainda precise de um aprendizado. E um pouquinho de tempo também, porque esse grão, do jeito que ele tá cru aqui, ele ainda vai levar um tempinho para ele cozinhar, que não é tanto assim, né? E para esses pintinhos saírem dos ovos aqui também, às vezes ainda existe um tempo de maturação para aquilo que você quer chegar na sua vida. Então não é atraso, é proteção, tá? Vamos para o nosso cigano? Vamos, né? Ô, gente, vocês acreditam que talvez, não sei ainda, mas talvez, se continuar no ritmo que tá, eu ainda vou precisar de uma outra remessa de baralho cigano, juro pra vocês. Isso é ótimo, claro, eu fico muito feliz. E talvez muita gente que ainda não conseguiu pegar, vá ter a chance de pegar, né? Então fica atento aí, tá? Se você ainda quer, manda mensagem no WhatsApp da gente. E aí eu te falo, se a Renata, né, de repente você vai falar, eu não consegui pegar agora em outubro, mas eu quero muito tentar pegar em novembro, início de novembro. Então me manda uma mensagem, deixa seu nome, que a gente, né, se for o caso de encomendar, reserva aí alguma coisa para vocês, tá? E temos alguns, poucos, mas temos do de coração para coração também. A primeira carta que veio é a carta dos peixes. Então, se essa questão que você traz no seu coração sobre Renata, será que, apesar de estar atrasando aí essa resposta da justiça, ou desse dinheiro extra que vai chegar, ou desse emprego, ou desse concurso que eu já tentei, né? Já fiz 2 concursos. Faz o terceiro, vai atrás do seu advogado, checa se as coisas estão realmente andando, se não tem documento nenhum parado na justiça e às vezes você nem está sabendo, né? Tem uma questão de abundância chegando na sua vida. Os peixes trazem claramente isso, ganhos,
oportunidades aí, negócios, dinheiro. Engraçado que eu tô olhando para essa carta, me veio muito claro a frase, a multiplicação dos pães e dos peixes, que é uma passagem bíblica, né? De Jesus indo lá e os discípulos falando, Senhor, como é que nós vamos alimentar essa multidão toda que veio te seguindo para te ouvir? Nós temos, sei lá, 2 pães e 2 peixes e não sei quantos pães. Era uma coisa assim, era uma coisa que era pequenininha dentro de um cesto, dentro do que eu lembro, né? E aí Jesus faz a multiplicação e dizem que deu tanto, mas tanto, que ele não só alimentou a multidão inteira, como eles ainda conseguiram depois os discípulos juntar não sei mais quantos cestos, ou seja, o que era um cesto com 2 quantidades de uma coisa e meia dúzia da outra, alimentou, imagina, como se fosse ele estivesse no alto de um monte e todo mundo assistindo ele, né? E aí os discípulos foram dando pães e peixes para todo mundo e no final ainda encheram mais não sei quantos cestos. Então isso me traz também uma ideia de alguma fartura chegando para você aí, tá? Número 21, 21 e 21, 22. Anotem, por favor, depois vão lá no Google e procurem saber qual é a energia do anjo 21, 22 e qual é a energia do número 21, 21. Vocês vão ver, quem nunca foi, que é assim. Quando a gente pergunta lá, energia do número 21, 22. Aí eles vão te falar, a energia do número 21 sozinho é isso, isso, isso. A energia do número 22 sozinho é isso, isso, isso. Quando combinados, eles têm a força tal e passam a simbolizar isso. Então vale a pena ler tudo. E do anjo a mesma coisa. Vocês estão passando por algum tipo de conflito aí, nesse momento, de tensão na sua vida, em qualquer área que seja, mas o baralho traz que, além de ser algo que alguma coisa está nas suas mãos e você é que vai ter que mudar a maneira como enxerga isso e tomar uma atitude diferente, fazer alguma coisa diferente, tá? Mas a gente já viu que veio a carta dos peixes trazendo que é uma fase e que vem então uma prosperidade, que vem negócios, que vem ganhos para você aí, se você estiver fechando alguma coisa. E a árvore também fala dessa colheita, tá? A árvore me traz, inclusive, que para alguns de vocês é algo que vocês estão esperando há muito tempo, né? Vocês julgaram essa semente lá atrás, quando começaram a estudar para tentar esse concurso, quando começaram a juntar um dinheiro para tentar dar entrada num lote, num apartamento, ou para simplesmente sair da casa que estão e ir morar num lugar melhor, às vezes é um aluguel, mas mudar de casa, ou irem viver sozinhos. Tem muita energia aqui, tá? Mas enfim, vocês julgaram essa semente lá atrás e esperaram isso tudo acontecer. Então tem gente que já está esperando alguma coisa há algum tempo. Atrasos aconteceram? Aconteceram. Mas foram livramento aí. Na verdade, né, foi uma proteção. Mas agora está chegando a hora da colheita. Árvore e peixes. Para outras pessoas, bom, eu vou só complementar aqui, que vai chegar, porque veio a figura do cigano. É uma figura masculina, então pode ser a ajuda de alguém que vocês vão ter para realizar isso tudo aqui, tá? Dentro ainda do contexto do financeiro, do profissional, da realização de algum sonho. Mas veio o cigano também. A carta do Papa falava lá atrás de um casamento, né? E aí veio a carta desse homem aqui com a carta da chave, trazendo solução de problemas e portas que se abrem. Então, para um grupo
menor aí, pode estar bem conectado com a energia de relacionamento, de um casamento, de, isso está arrastando, não é de hoje, Renata. Portas vão se abrir, vai chegar uma solução para você conseguir resolver isso, de viver essa história com essa pessoa, né? E veio também a carta dos caminhos. Ou essa pessoa vai fazer uma escolha, ou também tem uma escolha aí nas suas mãos para você fazer. Qual caminho você vai seguir? Porque talvez uma porta vá se abrir também, mas aí é aquilo que a gente fala, tá nas suas mãos. O universo, Deus, a espiritualidade, a vida, o que você quiser chamar aí, pode colocar e vai colocar algumas opções no seu caminho, mas cabe a você tomar a decisão de falar, ok, eu vou aceitar que essa porta abriu e vou passar por ela, eu vou cruzar esse portal, eu vou me arriscar. Se for um negócio, né, uma questão aí de um novo negócio para você, de qualquer coisa, tá? Você vai poder fazer essa escolha, ou se é uma questão amorosa, ou se é uma viagem, ou se é qualquer coisa. A chave traz que vai vir solução para isso aí, mas você é que vai ter que abrir. Rê, você sempre fala que as portas também fecham. Se você não aproveitar, não tem um ditado que fala, se o cavalo passar selado, monta nele e vai. De repente, com a mesma facilidade que essas portas se abrem, elas vão se fechar. Talvez algumas coisas aí vão ter um tempo certo para você fazer a sua escolha e tomar a sua decisão. Ou, numa outra interpretação aqui também, algumas portas vão precisar que você feche mesmo para que parta para outra coisa. Então, por exemplo, vai surgir uma proposta de trabalho, mas hoje você já trabalha num lugar horário integral. Que hora você vai trabalhar nesse novo emprego? Então, talvez você tenha que fechar uma porta, fazer uma escolha e seguir aí por um outro caminho que às vezes vai te dar mais possibilidade de abundância. Então, às vezes a porta, você é quem vai fechar e com a chave você vai abrir outra porta e seguir adiante aí naquilo que você quiser. Combinado? Então, os recados para vocês hoje foram esses. Nem tudo que atrasa, na verdade, é perda. Pode ser proteção, presta atenção nos sinais, nas portas que vão se abrir, né? E naquilo que vai chegar para você aí. Acho que ficou mais leve agora de entender que às vezes não é que o universo está dizendo que é punição e que você não vai receber aquilo. Às vezes só não tá na hora, tá bom? Antes de sair, deixa um curtir aí pra gente, puxa pro lado, hypa, comenta se isso fez sentido na sua vida. Lembrando que a gente tinha tirado aqui também, ó, as cartas, né, de Oxum aqui para vocês, dizendo para vocês terem fé que é sim proteção, tá? Do que vocês estão recebendo, mas veio dinheiro e veio joias, e aguarde o tempo certo desses grãos amolecerem aí, da coisa cozinhar direitinho, né? Da coisa ter um tempo certo para chegar na sua vida. No mais, muito obrigada pela companhia de vocês. Tomara que vocês venham amanhã de novo, porque eu tenho bastante esperança de que eu vou estar aqui, só se eles não quiserem, mas do contrário, eu vou estar aqui sim. E se quiserem me mandar mensagem, então, do baralho, né, é muito provável que eu talvez peça um pouco mais, porque não tá dando vazão, mas não perde tempo não, vem atrás para ver o seu, viu? Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau, CDA!